Olá a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um capítulo de podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E no nosso esforço por estudar o Evangelho, estamos seguindo a obra magistral de Humberto de Campos, Boa Nova, e hoje teremos a participação especial da Juliana, que preparou várias reflexões em torno do capítulo 22, a mulher e a ressurreição. Eu estou gravando antecipadamente, por isso não tenho como antecipar o conteúdo. Acho que o pessoal está fazendo isso de propósito, para mim não dar spoiler, né? Mas com você estou aguardando com muita expectativa, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos, né? Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho do que me toca. E ao ler o capítulo de Humberto de Campos, quando ele fala exatamente da participação feminina, mas eu fiquei refletindo. Na verdade, existe uma reflexão importante na diversidade, que por estar presente em todos os campos da vida, faz-nos perceber. É a diversidade que nos impulsiona adiante, que nos impulsiona ao mais alto e que nos provoca. Com certeza, a Juliana vai provocar em nós diversas reflexões e a gente está aqui aguardando, né? No nosso momento de oração, que virá ao final, destacamos um trecho pequenino, mas muito significativo de Maria Dolores. Não perca, participe da prece conosco. Se quiser, coloque um recipiente com água ao final, contando com todo o apoio da espiritualidade maior. E como se não bastasse só isso, teremos ainda mais tarde na nossa live, complementando todas as nossas reflexões, além da Juliana e além do Ítalo e da Ana Márcia, a participação da Cláudia também. A gente vai bater um papo bastante agradável, como sempre. Te aguardamos lá, porque, na verdade, contamos sempre com a tua participação. É importantíssimo termos você junto de nós, mas mais importante, e por isso te conclamamos, é que cada um de nós se empenhe ao máximo, participe da forma que achar mais interessante. Apenas ouvindo, ok, mas comentando, divulgando, nós estamos em todas as redes sociais e por isso queremos que a mensagem do bem se espalhe ao máximo. Por isso te convidamos a estar conosco nesse esforço. E finalizando aqui essa nossa introdução, eu acho que já me estendi demais, daqui a pouquinho, então, a Juliana está conosco e aí eu te convido, então. Vamos ouvir? Bom dia a todos, com alegria e gratidão que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 do livro Boa Nova, que trata do tema A Mulher e a Ressurreição. Esse capítulo, ele fala da dificuldade de Pedro em entender, a atitude de Jesus para com as mulheres. Então, para que a gente possa prosseguir e ter um entendimento da mensagem desse capítulo, é importante a gente falar da situação das mulheres na época cristã, na Palestina distante, na Palestina antiga. Então, qual era o contexto social em que as mulheres estavam inseridas, Na verdade, acho que o termo não é nem inserção, é porque as mulheres, na verdade, de fato, elas eram seres excluídos da sociedade. Então, quando nascia uma menina, não era bem a expectativa dos pais. Embora as mulheres daquela época elas devessem ter um comportamento monogâmico, essa questão já não se aplicava aos maridos, que não cumpriam da mesma forma com os deveres matrimoniais. Além de tudo, esse marido, esse esposo,
ele poderia rejeitar essa mulher por qualquer motivo. Mesmo que legalmente ele não pudesse negociá-la como qualquer outra propriedade, isso às vezes acontecia. Então, dificilmente a mulher, né, por iniciativa própria, ela poderia se desvincular desse casamento. Então, uma mulher que ela tivesse uma relação conjugal, ela não podia ser contemplada por outro homem, mesmo que fosse por educação, uma simples saudação. Então, no interior dessa sociedade judaica, a mulher ocupava uma posição bem inferior à do homem. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual. E para ela era reservado um local à parte, inclusive nos templos. E da mesma forma ela tinha que caminhar nas ruas distante dos homens. Então Jesus ele revoluciona. Então Jesus era essa figura enigmática que veio justamente para mexer com esses padrões, com essas crenças, com esses costumes. Então, que lugar que as mulheres ocupavam no contexto dessa cristandade, né? Desse movimento cristão. Então, Jesus ele traz a mulher para o centro das suas reflexões, né? Sobre o reino de Deus. Ele retoma a questão do valor do ser humano, independente do seu gênero, e mostra para as pessoas daquela época que perante Deus todos somos igualmente importantes. Então, algumas passagens, né, evangélicas trazem aí momentos em que Jesus tem uma participação efetiva em relação a essa questão. Então, na passagem da mulher adúltera, onde surgem aí pessoas querendo fazer um apedrejamento, acusando essa mulher de adultério, Jesus ele questiona: existe adultério sem que haja também uma figura masculina envolvida no fato? Porque a lei somente culpa as mulheres. Então, ao tomar essa atitude, né, não sobrou ninguém para poder culpar aquela mulher. Então, aquele que estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, o Cristo ele não agia com violência, ele agia com inteligência. Então, a inteligência, inclusive, emocional, né? Então, aconteceu depois disso, né? Jesus caminhando aí pelas cidades, pelas aldeias, acompanhado sempre pelos 12, né? Os 12 apóstolos. E tiveram aí muitas oportunidades de Jesus fazer, né, acolhimento das mulheres em situações difíceis, com uma mulher acometida por hemorragias, ele ali curava. E tem figuras importantes nesse contexto, né, da presença feminina na vida de Jesus, né? Uma questão que trata o texto foi a respeito dessa presença, né, feminina. Então, Maria de Magdala, ela, após, né, o primeiro dia da semana em que Jesus foi sepultado, ela visitou novamente o sepulcro. E lá ela não encontrou o corpo de Jesus. Então, ela fica muito angustiada. E quem que ela tem a possibilidade de ver? Ela vê o Cristo. Ela vê o Cristo. Então, ela ainda não o havia reconhecido. E Jesus disse a ela, ela disse, na verdade, para Jesus: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone. Então, quer dizer, né? Ele poderia ter aparecido para um dos 12, mas não, ele apareceu para Maria.
Então, quanto isso é significativo. E, de certa forma, Pedro idolatrava Jesus. Ele se sentia incomodado, enciumado, né? Por por esse olhar, por esse acolhimento que Jesus tinha para com as mulheres. Então, isso para ele era extremamente desafiador, porque nele ainda habitava esses costumes antigos. Então, ele estava no todo, na multidão. Então, Jesus ele traz esse esclarecimento para Pedro. E é importante nós analisarmos que as mulheres elas estiveram com Jesus até o final, né? Elas ficaram ali naquele momento supremo. Então, o evangelista João ele diz que permaneceram aos pés da cruz Maria, a mãe do Cristo, Maria Madalena e sua irmã. São Lucas ele cita a presença de Joana, a esposa de Cusa. Então, assim, dos 12 apóstolos, apenas João acompanhou Jesus até o final. Os demais, receosos, né, por todo aquele risco que eles estavam envolvidos, eles abandonaram Jesus e não estiveram com ele em seus momentos finais. As mulheres incansáveis permaneceram ali firmes com Cristo. Elas não temeram, né, a população que estava ali inflamada, né, no Gólgota. Elas não tiveram receio em relação à presença dos militares romanos que flagelaram Jesus e o pregaram na cruz. Elas se impuseram pela sua presença, pelo respeito, pela dor e principalmente pelo amor. Então, o convite de Jesus era esse olhar compassivo. Se nós olharmos, né, para o Pedro, que esse diálogo estabelecido entre Jesus e Pedro, Pedro era um pescador, né, de Carfanaum. Ele compreendia as coisas apenas pela razão e deixava os sentimentos de lado. Isso criava no apóstolo dificuldades em aceitar ideias novas, fazendo achar, né, estranho as atitudes de Jesus. Então o mestre explica para ele que quase sempre não é a mulher que se perverte, mas o homem que lhe destrói a vida, porque naquele contexto, naquela ideia velha, naquela velha moral, essa culpa, toda essa discriminação recaía sobre a alma feminina. Então, o Cristo ele trouxe esse convite de ressurreição no sentido de deixar nascer o homem novo. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ele traz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esclarece-nos sobre a necessidade de matarmos velhos costumes, renascendo o homem novo. Então, o texto evangélico ele traz: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é isso, né? Esse convite, né, a esse renascimento, é renascer de costumes, de ideias, de valores, de conceitos, é nós deixarmos de lado, na verdade, esses preconceitos e ter um olhar novo, deixar nascer em nós o homem novo,
Esse é o sentido da ressurreição. Do ponto de vista da psicologia, principalmente da psicanálise, nós temos o arquétipo da ressurreição. Então, esse arquétipo, ele simboliza a necessidade constante de renovação pessoal, para que nós possamos evoluir em consciência. Então, de tempos em tempos, é importantíssimo que nós façamos uma autoanálise sincera para nós identificarmos o quanto estamos caminhando sob a luz da consciência ou quanto a resistência ainda ela nos domina e nos perdemos nessa escuridão, porque nós temos aí os nossos lados sombrios. Feita essa análise, é importante que a gente faça a correção da rota. Então, esse arquétipo nos lembra que podemos renascer a cada dia para quem realmente somos, nós nos tornando seres autênticos, pois cada ser é único e a parte é importante para o todo. Então, meus irmãos, o convite de Humberto de Campos é para que a gente, esse convite à ressurreição, a ressurreição do nosso pensamento, a ressurreição do novo em nós, né? Que possamos ser esse homem novo citado no Evangelho, que possamos seguir esse espírito do Cristo, que não prega a desigualdade e que não prega a guerra, que ele prega a paz, que hoje a gente não precisa ir para os montes, né, para ficarmos mais próximos de Deus. Então, o monte é o monte da nossa consciência. Então, que a gente possa subir essa montanha para que a gente possa renascer a cada dia. Esse é o convite de Jesus. Então, gratidão e que mais tarde nós nos encontramos na live. Um grande beijo. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a reflexão de Maria Dolores, intitulada Louvor à Mulher. Quando o Senhor agonizava no madeiro, viu Maria e João ao pé da cruz. Então disse a ela: Mulher, eis aí teu filho. E disse a João: Eis aí a tua mãe. Com isso, deu à mulher abençoada liberdade para formar e amoldar os nossos sentimentos. O homem gera em nós as energias da razão, mas a mulher constrói em cada um de nós o coração. O homem possui o segredo da força, que ele chama a si e em si produz e reproduz. No entanto, somente a mulher, com seus sacrifícios, a afeição de anjo humano, pode conduzir-nos à presença de Jesus. E te rogamos, mestre amigo, diante de todas as lições visitadas pela nossa mente no estudo de hoje, que o nosso coração possa se sensibilizar, como nos ensinaste, Jesus, se sensibilizar com a presença da vida que está em toda parte, à nossa volta e até mesmo dentro de nós, para reconhecermos, também como nos ensinastes, que a sublime paternidade divina nos ajudou a enxergar e a respeitar as diferenças que estão na natureza, em nós, na vida que nos cerca, e que são a expressão do amor divino a nos impulsionar adiante e acima em nossa caminhada evolutiva. Ajuda-nos, portanto, a acompanhar os versos da poetisa e a louvarmos o amor profundo do feminino que há em nós. Ajuda-nos também a valorizar a horizontalidade que produz e que segue adiante na vida
com a energia do masculino que nos visita. E assim, Jesus, com todo o amor que viveste conosco, saibamos entender que é na busca do ser integral que a evolução nos aguarda. Que possamos, apenas assim, vivendo integralmente e acolhendo em nós e em nossos irmãos tudo que somos, seremos então acolhidos por Deus. Nos sentiremos, portanto, muito mais amados em cada situação da vida. Que estas profundas reflexões produzam em nossos corações o ânimo, o gosto pela vida, o gosto pelo trabalho, para continuarmos caminhando na certeza de que estás ao nosso lado, junto de cada espírito superior que nos apoia os esforços e que nos sustenta em nossas dificuldades. Em nome de Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade. Por isso, Mestre Jesus, findando a nossa prece, a nossa reflexão de hoje, acompanhamos o teu coração e juntos, todos, damos graças a Deus por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.